A paz do Senhor a todos, amém? Hoje, mais uma vez, vamos falar, né, sobre o Senhor, né, e aquilo que Ele nos dá para hoje como alimento. E hoje Ele me mostrou Romanos, capítulo 1, que é a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Então eu convido a igreja a abrir em Romanos, né, capítulo 1, que é o prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, prefácio e saudação é aquilo que vem antes da carta, né? É o início da carta, né? Ele está se situando, ele está dizendo quem ele é e aqui ele veio, né? E a saudação é ele está saudando, né? Ele está cumprimentando as pessoas, né? Que pessoas? As pessoas que estão em Roma, né? Então eu vou, como eu gosto de fazer, versículo a versículo, para que a gente entenda, né, o que a Bíblia nos revela, o que o Senhor quer falar conosco. Então, o que o Senhor quer falar conosco? Quando ele começa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso, ele está dizendo quem ele é. Quem ele é? Ele é Paulo, né? E vocês lembram que o pastor já ensinou que Paulo, ele tinha um nome que era um nome dele romano e tinha um nome que era um nome judeu. Então Saulo era um nome judeu e Paulo era o nome dele romano. Esse nome romano significa pequeno, né? Então os romanos tinham essa mania de diminuir as pessoas, né? E Saulo, né, era o nome dele judeu. Então, quando o Senhor, né, chega para chamar Paulo para o Evangelho, né, para se identificar, para falar, olha, você está me perseguindo, ele não chama ele pelo nome romano, ele chama ele pelo nome judeu. Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, Paulo aqui, ele está se identificando, né? Está dizendo assim, olha, eu sou aquele Saulo, né? Que foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande homem, que conhecedor das Escrituras, né? E falando sobre ele, né? Então ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, esse homem com cidadania romana, a quem vocês pouco se interessam, esse homem é servo de Jesus Cristo. E foi chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele estava dizendo quem ele era, o que ele ia fazer, né? E por quem ele ia fazer. Então ele é Paulo, servo de Jesus Cristo. E o que ele era? Ele foi chamado para apóstolo. E por quê? Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Então ele ia servir o Senhor, né? Aí no versículo 2 ele fala o seguinte, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Quem havia prometido? Deus havia prometido ao povo o Messias. Era o que o povo esperava desde os primórdios, né? Então,
o povo, toda vez que o povo de Israel passava por um sofrimento, aí os profetas vinham e a Escritura falava sobre o Messias, sobre aquele que viria. Esse Messias, ele é desde Adão e Eva. O pastor já ensinou sobre isso, sobre Adão e Eva. Que quando Adão e Eva pecou, Deus matou um animal para cobrir, né, a nudez de Adão e Eva. O que isso significou? Isso significou que quando eles pecaram, né, essa nudez significa separação. Eles se separaram, eles agora identificavam, né, a sua natureza caída, a sua nudez, a sua separação de Deus. E o que Deus faz? Mata um animal para cobrir, né, o homem, né? Então, aquele animal, aquela cobertura, aquela proteção, né? E isso fazia com que Deus olhasse através, né, o homem e via aquele animal que ele havia morto, né? Só que viria um que seria o resgatador, seria aquele que traria, né, para si toda a maldade do ser humano, aquele que é, né, puro, aquele que não tem pecado. Então ele colocaria o pecado de todo o povo, de todo mundo sobre ele, né? E ele seria o simbolismo do animal sacrificado, né? Então, essa promessa de trazer um Messias para nós, Paulo fala aqui, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, o Senhor havia prometido, né, Jesus nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Por que da descendência de Davi segundo a carne? Porque o pai dele, José, aqui da terra, aquele que criou ele, aquele que educou ele, né, ensinou um ofício a ele, aquela família, José era da descendência de Davi, né? Era da linhagem direta de Davi. Então, o Senhor promete a Davi que segundo a carne dele viria o Messias, e veio o Messias, né? Então, Jesus foi educado por uma pessoa da linhagem real, da linhagem de Davi. Declarado Filho de Deus, no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Já no versículo 4, ele já diz que, segundo o poder, em poder, segundo o Espírito de santificação. Então, através do Espírito Santo, né, Deus diz que ele é filho dele. Quando ele diz assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ele testifica que Jesus é o filho dele quando João Batista batiza ele. Então, tem a testificação através do Espírito e pela ressurreição dos mortos. Por quê? Porque Jesus ressurgiu dos mortos, né? Houve a ressurreição de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Então, por que ele ficou em nosso lugar, né? Porque ele ressuscitou dos mortos. Nós temos a graça de estarmos, né, religados a Deus através de Jesus. Então, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, e nós deixamos que Ele seja o nosso Salvador e também o nosso Senhor, né, o senhorio dele está sobre as nossas cabeças, aí nós temos a graça de Deus. Aí o Senhor olha para a gente com amor e com graça. Aí nós somos salvos da ira de Deus. Aí o que acontece? Pelo qual recebemos a graça e não ficou só na graça. Não ficou só parado aí. Nós recebemos o apostolado. Nós somos apóstolos do Senhor.
Nós enviamos a boa mensagem, somos aqueles que enviamos a boa mensagem. Para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Olha que coisa mais importante isso, que responsabilidade a nossa. Uma vez que nós somos salvos pela graça do Senhor, nós temos essa função. Para quem acha que não tem função na terra, né? Às vezes a pessoa está desanimada, descrente, não sabe qual é a sua função na terra, o seu porquê, né? O seu porquê é ser apóstolo do Senhor. O seu porquê é levar a mensagem do Senhor pela sua fé. Ah, mas eu tenho pouca fé. O Senhor acrescenta a fé quando a gente pede fé. O Senhor nos dá fé, nos mostra. O Senhor nos acompanha, né? Como foi a mensagem de domingo, o Senhor nos acompanha do nosso lado, né? Então, quando isso acontece, quando nós deixamos, né, o Senhor nos usar, nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, nós temos essa função de ser apóstolo dele na terra. Isso é uma coisa muito importante, né? Isso nos dá alegria, né? Como o Senhor nos considera tanto a esse ponto, né? De não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o obreiro, não são só essas pessoas que podem levar a palavra, todos levam a palavra de Deus, todos levam a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Você fala e ora, intercede, porque você pede ao Espírito Santo que a sabedoria não é nossa, a sabedoria vem do Senhor, né? Então, aí ele fala aqui, né? Entre todas as gentes pelo seu nome. Aí no versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos são chamados. Todas as pessoas são chamadas. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém no reino de Deus. Ah, porque é o bispo, é o pastor, sabe, o ser humano, ele gosta de classificar as pessoas, ele gosta de cargo. E o Senhor está aqui falando que não existe cargo. Existem pessoas que querem ser usadas, né? Pessoas que têm dons, então ele vai exercendo os dons de cada um, para cada pessoa tem o dom da fala, outro tem o dom da intercessão, outro tem o dom do serviço. A essas pessoas ele vai usando de acordo com os dons, mas para todos a fé e para todos o falar de Jesus. Nossa, mas como é que você passa por esse problema assim, tão diferente das outras pessoas? Você não está chateado nem em pânico? Não, eu tenho fé que isso vai se resolver, né? E quando a gente fica, às vezes, né, dá uma recaída e você fica, sabe, com um comportamento e uns pensamentos seculares de que tudo, ai meu Deus, está tudo dando errado, você para, tem um encontro com o Senhor e ali o Senhor te dá a paz que excede a todo entendimento. Que não tem como as pessoas entenderem por que você está na calmaria e as coisas estão acontecendo, porque a sua fé te revela que o Senhor está à frente, que o Senhor está dono da situação, porque você, a sua casa, a sua família, os seus bens, tudo pertence ao Senhor, é dele, e ele quer o de melhor para você. Então, no versículo 7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está enviando essa carta para os romanos. Aí você vai me dizer assim, mas não é para os romanos, era para os romanos que são crentes, né? São os convertidos. Sim, são os convertidos. Mas Paulo também, quando ficou preso em Roma, né? Ele conseguiu levar o evangelho para aqueles soldados que estavam do lado dele. Era a guarnição de elite romana. E a guarnição elite romana foi evangelizada por Paulo. Então, os romanos não entendiam como é que os
Os cristãos iam para a arena cantando, louvando a Deus. Estavam com medo? Estavam com medo. Mas eles sabiam, porque a morte para a gente não é o limite, porque nós temos vida após a morte, né? Então o Senhor fala aqui: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, aqueles que são os amados de Deus, chamados santos, né? Aqueles que são os escolhidos do Senhor, aqueles ao qual o Senhor escolheu e responderam ao chamado, porque muitos são os chamados, né? Mas poucos os escolhidos. É aqueles que se voltam ao Senhor com amor e com dedicação, e com palavra, e com atos, e com zelo, e com respeito, né? É se voltar ao Senhor dessa forma, com, sabe, com reverência, dizendo: Senhor, preciso de Ti, Senhor. Porque nessa vida a gente não pode andar sozinho, a gente tem que andar com o Senhor, porque sozinho nada a gente pode fazer. Mas com o Senhor tudo nós podemos. E pela graça e pelo propósito dele que ele tem na nossa vida, ele vai nos usar, vai usar a nossa família, vai tocar nos nossos inimigos, né? Para que eles assumam ou se evangelize através da nossa fé, através da nossa resposta, né? Então sejamos gratos a Deus por essa misericórdia, né? É só um início que às vezes pode passar pela igreja, pode passar sem atenção. E essa prefácio, saudação, fala muito. Fala muito sobre um homem que não era bem visto pelos cristãos, né? Um homem que não era bem aceito, nem depois que o Senhor chamou ele, né? Mesmo depois ficaram receosos de recebê-lo, né? Mas assim mesmo, Paulo foi ele era tão obstinado por aquilo que ele queria, né? Por agradar ao Senhor, ele foi obstinado fazendo o mal porque achava que estava agradando a Deus, e de repente ele viu que não era nada disso, voltou atrás e seguiu o caminho certo. Quantas pessoas estão fazendo o mal achando que estão fazendo bem? Então é para nós não sermos preconceituosos, para que a gente não olhe a pessoa e já julgue e já dê a sentença, né? Aquela pessoa que está agindo mal, ela tem chance, ela tem oportunidade, ela vai ter oportunidade. Ore, se você não puder alcançá-la com a sua fala, né? Que seja uma pessoa rebelde ou seja uma pessoa que não queira se aproximar do Evangelho, ore que o Senhor vai fazer a obra nela, né? Então é isso que o Senhor me fala hoje sobre, né, essa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Então, para a igreja, e que o Senhor nos abençoe, né? E nos guarde, né? E que a gente seja a voz, que a gente fale, que a gente proclame esse evangelho maravilhoso, para que todos saibam que Jesus Cristo é maravilhoso, que Ele é nosso Senhor e Salvador, né? E que nós temos aonde um Pai amoroso e bondoso que nos olha, e que nós temos dois intercessores, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso amado Consolador, que vem até nós para nos consolar, nos mostrar os nossos erros e apontar uma esperança lá na frente, né? Ou uma esperança imediata ou uma esperança lá na frente. Então essa palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra, né, para que a gente reconheça a nossa posição em Cristo, né, assim como Paulo, né, e que a gente faça, né, da nossa vida o propósito do Senhor. Tá bom, igreja? Então a paz do Senhor a todos e boa noite. Amém.